Esta é a resolução do teste 5 de racionalização de denominadores. Racionalizando raiz cúbica de 12 dividido por raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 2, obtemos, a seguir eu tenho as alternativas de resposta. Inicialmente, eu anoto o que foi pedido no enunciado. O fator racionalizante de, entre parênteses, raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B é, entre parênteses, raiz cúbica de A ao quadrado mais raiz cúbica de A vezes B mais raiz cúbica de B elevado ao quadrado. Eu comparando essa expressão com essa, por semelhança, eu vejo que o A igual a 3, o A igual a 3 e o B igual a 2, o B igual a 2. Então eu tenho que raiz cúbica de 12 dividido por raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 2 é igual. Aqui eu fatoro 12. Fatorando 12 é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao quadrado. Embaixo eu repito. E multiplico o numerador e denominador pelo fator racionalizante. Então o fator racionalizante é raiz cúbica de A ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de A vezes B, ou seja, mais a raiz cúbica de 3 vezes 2, e mais raiz cúbica de B ao quadrado, ou seja, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, por essa expressão. Aqui em cima, eu vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, eu vou multiplicar esse termo por esse, depois somar com esse vezes esse, e depois somar com esse vezes esse. Então, eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Agora aqui, eu chego a essa expressão. No denominador, eu vou ter que é a mesma coisa que o cubo desse valor menos o cubo desse, ou seja, raiz cúbica de raiz de 3 ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, vamos resolver aqui o numerador. Numerador, eu vou ter aqui 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Então, repito 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado vezes 2 é 2 ao cubo, vezes 3 vezes 3, vezes 3 ao quadrado, mais, aqui eu vou ter 3 vezes 2 à quarta, que para mim é mais conveniente deixar 2 ao cubo vezes 2, né, que é o 2 à quarta, vezes 3. Embaixo, eu vou ter aqui raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 3, menos raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2. Então, embaixo, 3 menos 2 é 1. Então, a resposta vai ser o que eu tenho no numerador. O que eu tenho no numerador, o que é? Raiz cúbica. O 3, aqui do 3 ao cubo, eu corto com o 3 no índice da raiz. O 3 sai fora. Então, eu vou ter 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. 3 vezes raiz cúbica de 4. Mais o 3 aqui do 2 elevado ao cubo, eu corto com o 3 do índice da raiz. Então, o 2 sai fora da raiz. Eu vou ter, então, 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ou seja, 2 raiz cúbica de 9. Mas, aqui eu corto o 3 do 2 elevado ao cubo com o 3 do índice da raiz. Então, o 2 sai fora. Mais 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, eu chego aqui na resposta. Agora, como que eu posso me certificar que eu não cometi nenhum erro, que essa resposta está correta? Uma maneira de fazer isso é utilizar uma calculadora científica. Ela pode ser do próprio Windows 10, não tem problema nenhum, qualquer calculadora científica. Eu calculo
na calculadora essa expressão, eu vou chegar nesse resultado, e eu calculo na calculadora essa expressão. Eu chego nesse resultado. Os resultados são rigorosamente iguais. Então significa que a resposta está correta. Se houvesse diferença, houve algum erro em algum lugar. Tá? Então, olhando aqui as alternativas de resposta, eu vejo que a opção correta é a opção C, de casa.